Olá, no encontro de hoje nós vamos falar do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Mas antes, assista ao vídeo Estupro, artigo 213, já que toda aquela teoria geral praticamente se aplica aqui. O que vai distinguir mesmo os dois delitos para a correta adequação típica é que aqui existe uma vítima especial. São pessoas que o legislador considerou em situação de vulnerabilidade. Então, aqui, em relação ao sujeito ativo, o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, não se exige nenhuma característica especial. Já em relação ao sujeito passivo, aqui sim o crime é próprio. É preciso que a vítima seja vulnerável, e o legislador traz três situações de vulnerabilidade. Nós vamos começar pela primeira situação, que é o menor de 14 anos, que está no artigo 217-A caput, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de 8 a 15 anos de reclusão. Então, para que exista o crime, não importa se houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O crime é de execução livre, pode ter sido cometido com violência, com grave ameaça, com fraude ou até com consentimento da vítima. Isso mesmo, porque diferentemente lá do estupro simples que nós vimos, em que se exige o dissentimento da vítima, ou seja, que a vítima não tenha consentido para o ato, que o ato tenha sido forçado, aqui, ainda que exista consentimento, existe o crime de estupro de vulnerável. Isso porque o consentimento não é considerado pelo legislador, ele é inválido. De acordo com a interpretação literal e o que prevalece nos tribunais superiores, tanto STJ como STF, a vulnerabilidade é absoluta. Ou seja, tem menos de 14 anos, a vítima é vulnerável. Não importa as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, essa vulnerabilidade não vai ter exceções, não vai haver flexibilização no caso concreto. Isso porque o legislador considerou que a criança ou adolescente nessa faixa etária ainda é imaturo para as relações sexuais. O objetivo é preservar a sua inocência, é preservar e evitar que essa pessoa vulnerável tenha acesso à vida sexual de forma precoce, porque isso poderia afetar o desenvolvimento físico e psicológico para a satisfação dos desejos sexuais do autor do delito. Então, apesar de a gente observar que em alguns casos concretos, juízes de primeiro grau acabam absolvendo o autor do delito, relativizando essa regra, isso não é o que prevalece nos tribunais superiores. Tanto que, recentemente, o STJ criou a súmula 593, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, o STJ expediu essa súmula porque chegavam lá no STJ vários casos concretos em que a defesa alegava que houve consentimento da vítima, que eles tinham um relacionamento amoroso, que eram namorados, ou às vezes até a vítima já estava grávida, ou o autor do delito tinha até pedido ela em casamento, e buscavam se utilizar desse argumento de que houve o consentimento para que houvesse a absolvição do agente. O STJ não aceitou esses argumentos, por isso fez a súmula, porque entende que esse consentimento não é válido, porque a pessoa vulnerável ainda não teria maturidade suficiente
para esse consentimento. Alguns casos concretos também, eles alegavam que a vítima era prostituta, que ela já tinha experiência sexual, então que não seriam eles que tinham tirado ela da sua inocência. O STJ não aceitou esse argumento. Mesmo que eles não tenham feito com que a vítima iniciasse na vida sexual de forma ali precoce, eles estavam contribuindo para que ela se mantesse nessa situação, exacerbando a sua vulnerabilidade. Vamos falar um pouco da teoria da exceção do Romeu e Julieta, que eu já quero deixar claro que isso não prevalece. Isso é minoritário, mas é importante conhecermos, porque temos aí juízes de primeiro grau que aceitaram essa teoria. O que é essa teoria? Conforme a história de Romeu e Julieta, Julieta tinha 13 anos e Romeu era um pouco mais velho que Julieta. E aí eles teriam se apaixonado e tido um relacionamento amoroso. Então, conforme essa teoria, a vulnerabilidade da vítima deveria ser relativizada nos casos em que o parceiro sexual tivesse pouca diferença de idade em relação à vítima. Para essa teoria, então, se houvesse o consentimento da vítima e essa diferença de idade não ultrapassasse 5 anos, o sujeito não deveria responder pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu um adolescente com base nessa teoria. A menina tinha 12 anos e o adolescente 17 anos. O Ministério Público ofereceu ação socioeducativa pelo ato infracional equiparado ao estupro de vulnerável. Mas, ao final, o Tribunal de Justiça gaúcho absolveu o adolescente, entendendo que, como a diferença de idade era pequena, eles estavam juntos descobrindo a vida sexual, se desenvolvendo praticamente na mesma etapa. E assim não teria havido um abuso, um aproveitamento aí do autor do delito em relação à vítima. Então, o Tribunal de Justiça aplicou o princípio da adequação social. Nós sabemos que esse princípio não é muito aceito na jurisprudência, mas nesse caso, o Tribunal de Justiça gaúcho aplicou o princípio da adequação social. Muito provavelmente isso não será aceito no STJ, porque, conforme essa súmula aí recente, o STJ não aceita flexibilizações. Para o STJ, a vulnerabilidade é absoluta. O elemento subjetivo desse crime é o dolo. É preciso, então, que o autor do delito conheça a situação de vulnerabilidade da vítima, que saiba que a vítima tem menos de 14 anos, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Então, se não existir o dolo, o sujeito vai acabar absolvido em razão do erro de tipo. Claro, isso se houve consentimento da vítima. Porque se a relação sexual foi forçada, nada impede, então, que ele responda lá pelo artigo 213 do Código Penal, o estupro simples, que está no artigo 213. Agora, se houve o consentimento e ele não tinha dolo, ele vai ser absolvido em razão do erro de tipo. Vou fazer aqui a leitura de uma jurisprudência, né, em que essa tese foi admitida, quinta turma do STJ em 2018. Réu acusado da prática de estupro de vulnerável contra menor de 14 anos pode ser absolvido se provar que desconhecia a idade da vítima. Isso porque o desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo. Ou seja, se de repente o sujeito conheceu a vítima ali, num ambiente que só era permitida a entrada, por exemplo, de maiores de 18 anos, e a vítima estava ali toda maquiada, tem um corpão, e aí pode ser que ele tenha acreditado que ela tinha 18 anos, mas na verdade ela tinha 13 anos. Então, nessa situação, de acordo aí com o contexto fático,
pode ser que o autor do delito consiga comprovar que ele não tinha conhecimento dessa situação de vulnerabilidade, de que a vítima era menor de 14 anos. Vou rapidamente falar para vocês de 3 casos concretos, porque é jurisprudência recente do STJ e do STF, então é importante vocês conhecerem, porque despenca em concursos públicos, principalmente quando a banca é CESP. O primeiro caso concreto é da 6ª turma do STJ. Passar as mãos no corpo da vítima, crime de estupro de vulnerável consumado. Nessa situação concreta, o sujeito levou a vítima, com 12 anos de idade, para o quarto, tirou a sua roupa, passou a mão no seu corpo e a vítima, quando ele foi deitar na cama, se arrependeu, ficou assustada, se vestiu e saiu correndo. Nessa situação, então, o STJ entendeu que é consumado o delito porque passar a mão nas partes íntimas é estupro de vulnerável. Uma outra situação concreta que chegou lá no STF, a primeira turma também entendeu que o crime estava consumado. Nesse caso, o sujeito passou a mão nos seios e nas coxas da vítima. Então, como o tipo penal, além da conjunção carnal, também entende que outro ato libidinoso tem adequação típica para o estupro de vulnerável, então também entendeu que o crime estava consumado. Um outro caso concreto, a primeira turma do STF também entendeu que o estupro de vulnerável estava consumado. O sujeito beijou uma vítima, uma criança com tenra idade, com 5 anos de idade, o famoso beijo lascivo. Nessa situação, como a vítima tinha só 5 anos de idade, entendeu que houve um abuso da situação e também condenou o sujeito pelo estupro de vulnerável. Agora eu vou fazer a leitura do parágrafo 1º do artigo do 217-A do Código Penal, porque traz outras pessoas vulneráveis. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, primeiro nós vamos falar da pessoa portadora de deficiência mental. Nessa situação, o parágrafo 1º entende que só vai existir o crime se a vítima não ter o necessário discernimento para a prática do ato. Ou seja, então aqui a vulnerabilidade seria relativa. Teria que analisar o caso concreto. Se a vítima tem discernimento para a prática do ato, não teríamos crime. Se ela não tem o necessário discernimento, então teríamos crime. Mas qual é o problema aqui? O parágrafo 5º, ele conflita com esse parágrafo 1º. Por quê? Após a expedição da súmula 593 pelo STJ, o legislador inseriu o parágrafo 5º. Primeiro eu vou fazer a leitura para vocês entenderem bem qual é o conflito. Conforme esse parágrafo 5º, as penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. O ideal é que esse parágrafo 5º só tivesse se referido ao menor de 14 anos, mas ele fez menção ao parágrafo 1º, ou seja, abrangeria também o deficiente mental. Seria desconsiderado o consentimento dessa pessoa com alguma deficiência mental. Então, a vulnerabilidade seria absoluta e não relativa. Só que esse parágrafo 5º acaba conflitando com o artigo 6º, inciso 2 do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Porque o Estatuto das Pessoas com Deficiência, ele entende que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, se manter em união estável e para exercer direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, a pessoa com deficiência ela tem o direito de exercer seus direitos sexuais, de ter relações sexuais e direitos reprodutivos, de ter a escolha de constituir família, de ter filhos. Então, o seu consentimento tem que ser válido. É possível, então, que tenha estupro de vulnerável da pessoa com deficiência mental? Para, então, tentar solucionar esse conflito, o que a doutrina diz? É preciso analisar o caso concreto.
Se houve um abuso do consentimento dessa pessoa com deficiência, aí teríamos o crime. Agora, se esse consentimento foi dado de forma espontânea pela pessoa com deficiência, então esse consentimento é válido e não haveria o crime de estupro de vulnerável. Para finalizar, então, também temos o crime de estupro de vulnerável quando a vítima, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Aqui se visou proteger a autodeterminação da vítima, a sua liberdade de ter relação sexual com quem quiser. A partir do momento que ela não pode resistir àquele ato, ela está totalmente impossibilitada de resistir, então ela é uma pessoa vulnerável. Damaso deixa claro que não importa se a impossibilidade de resistência foi ou não obra do agente. Ou seja, pode ter sido obra do agente, se ele colocou, por exemplo, sonífero, entorpecentes aí na bebida da vítima, ou pode ser que não seja obra do agente. A vítima, por exemplo, tinha alguma doença ou então paralisia que a impedia de resistir. Então, nos dois casos, vai ter o estupro de vulnerável. Vou ler aqui para vocês alguns exemplos da doutrina em que é possível a tipificação, ou seja, a vítima vai ser considerada vulnerável. Enfermidade, paralisia dos membros, idade avançada, excepcional esgotamento, sono mórbido, desmaio, estado de embriaguez alcoólica, delírio, estado de embriaguez ou inconsciência, decorrente da ingestão ou ministração de entorpecentes e soníferos. Então, em todas essas situações, a vítima não vai ter capacidade de resistência. Aqui, então, também tem que analisar o caso concreto. Só para falar aqui de um caso famoso, né, que viralizou aí nas redes sociais, o caso Mariana Ferrer. Nessa situação, o sujeito acabou absolvido, não foi possível comprovar que a vítima era vulnerável. O próprio Ministério Público acabou pedindo a absolvição, porque conforme a perícia, não estava demonstrado que Mariana estava sob efeito de entorpecentes ou de bebida alcoólica. Então, ali foi aplicado o indúbio pro réu, em razão da dúvida, o réu restou absolvido. Para finalizar, a elementar que caracteriza o estupro de vulnerável não se confunde com o crime do artigo 215 do Código Penal, violação sexual mediante fraude. Na violação sexual mediante fraude, ocorre o quê? O emprego de meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, no caso concreto, tem que analisar a situação do ofendido. Se anula a sua capacidade de resistência, ou seja, ele não consegue resistir de jeito nenhum, temos o crime de estupro de vulnerável. Agora, se apenas é reduzida a sua capacidade de resistência, nós temos, então, o crime de violação sexual mediante fraude. Só para dar um exemplo, naquele famoso caso em que um ginecologista se aproveita de um exame clínico feito na paciente para tocar as próprias partes íntimas e satisfazer a lascívia, nós teremos o crime de violação sexual mediante fraude. Já num outro caso, em que esse médico vai fazer uma fertilização e aplica anestesia, em que a vítima, sob efeito de anestesia, não pode resistir ao ato, aí teremos crime de estupro de vulnerável. Então, cuidado para não confundir esses dois delitos. Então, esses eram os principais pontos que eu tinha para tratar com vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixe comentários aqui no canal do YouTube ou então no meu Instagram, prof.samirafontes. A gente se encontra no próximo vídeo.